Olá galera, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre os números primos, parentes, né? Primos. Mas não é porque é parente não, tá? Primo é porque é o seguinte, primo é uma palavra latina que significa primeiro e único. E é basicamente a ideia do que a gente vai associar ao número primo. O que é um número primo? É um número que possui apenas dois divisores. Aquele número que é dividido, né, por dois outros números naturais, do conjunto dos naturais, distintos ou diferentes, tá? É o número que possui apenas dois divisores naturais distintos. Só pode ser dividido por dois números possíveis, é do conjunto naturais e eles são diferentes. Que é o próprio número 1 e é o próprio número, né? Olha, primeiro e único, só para gravar, ó, 1 e o próprio. Ele próprio. Vamos dar um exemplo. Olha só, o zero. O zero é dividido por que números? Pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por qualquer número. Não sei se você sabe disso, mas o zero, ele pode, com exceção dele próprio, ele pode ser dividido por qualquer número, tá? Vai dar 0 dividido por 1, dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 dividido por 3 dá 0. Então, 0 dividido por qualquer número que não seja o próprio zero, porque quando é o próprio zero é indeterminado, ele é dividido por qualquer número. O 1 é dividido por 1. O 2 é dividido por 1 e por 2. O 3 é dividido por 1 e por 3. O 4 é dividido por 1, 2 e 4. O 5 é dividido por 1 e por 5. O 6 é dividido por 1, por 2 e por 3 e por 6. O 7 é dividido por 1 e por 7. Então, pela definição, ele tem dois divisores, o número 1 e ele próprio. Qual desses daqui é um número primo? O zero não é. Por quê? Porque o zero é dividido por vários. O número 1, ele é dividido por 1. E o 1 é o próprio 1. Só que, pela nossa definição, tem que ser o quê? Dois divisores. Tá? Então, o número 1 também não é primo, nem outro que a gente chama de composto, que eu vou já explicar. Tá? Quem é dividido por 1 e por ele mesmo? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, esses números aqui são números primos. E aí você está com a sua pergunta na cabeça. Como é que a gente chama, então, os outros? O 4, que é dividido por 3 divisores. O 6, que é dividido por 4 divisores. Hein? A gente chama isso de número composto. Tá? Primo e composto. Então, são os dois que a gente vai gravar aqui. Tá? Esse aqui é um número que a gente chama de composto. Certo? Beleza? Agora vamos ver esses daqui, ó. Divisores: 20, 25, 77 e 173. Qual desses aqui são compostos e qual desses daqui são primos? Então eu vou te dar uma dica aqui pra gente fazer isso, tá? Então a dica vai ser o seguinte: teste para saber se é primo ou composto. Dividir o número por outros primos. Se nenhuma dessas divisões for exata, o número é primo. Se não, o número é composto. Então eu tenho que pegar aqui os números e começar a dividir. Por exemplo, eu vou pegar o 20. E aí eu vou dividir isso pelo número primo que eu achar primeiro. Então eu vou pegar aqui... Qual é o primeiro primo? 2. Tá? Então ele é divisível por 2. Para quem conhece a regra de divisibilidade, que é muito importante para saber divisível, quando é divisível por 2, por 3, por 4, assim vai. Por 20. Olha, dá quanto? 10. 10 vezes 2, 20. 20 menos 20, 0. É dividido, é exato, então ele não é primo, ele é composto. E o 25? Bom, aí você vai pegar o 25 e vai fazer o teste de divisão. Aí você vai escolher por 2. Será que ele é divisível por 2? Para quem sabe divisibilidade, 25 não é dividido por 2 porque ele é ímpar.
e não dá para dividir por 2, né? Então, vamos fazer aqui, ó. 25 por 2, aí dá 2 aqui, ó. 2, aí dá 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0. Vem o 5. Então, aqui 5 por 2 é o 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, sobrou quanto? 1. Então, 25, ok, não é exata. Mas significa que ele é primo? Não, porque você tem que testar ele por 3, testar ele por 5, testar ele por 7. E, eu não sei se você sabe, quando o número termina em 5, ele é divisível por quem? Pelo 5. Então, se ele é divisível por 5, né, 25 dividido por 5 dá 5. Dá exato. Logo, 25 é primo? Não. 25 é um número composto. E o 77? Como é que você vai saber? Bom, o 77, será que ele é divisível por 2? Não. Por quê? Porque tem que ser par para ser divisível por 2. E ele é divisível por 3? Não, também não é divisível por 3. Sabe por quê? Porque para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um divisível por 3. Ó. 7 mais 7, 14. 14, 1 e 4, 5. É divisível por 3? Não, então o número não é divisível por 3. Termina em 0 ou em 5? Não, então ele não é divisível por 5. Mas será que ele é divisível por 7? Vamos ver lá. 7. 7 por 7 dá quanto? 1. 1 vezes 7, 7. 7 menos 7, 0. Vem o outro 7. 7 dividido por 7 também vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. 7 menos 7, 0. Deu exato? Deu. Já que ele é divisível por 7, ele não é primo, ele é composto. E aí chegamos ao número 173 para saber se ele é composto ou ele é primo. Bom, para saber se o 173 é composto ou primo, a gente vai ter que ir testando por todos os números primos, até antes de 173. E aí, quais são os números primos antes de 173? Aí eu separei aqui para você a tabela ou tábua dos números primos. Então aqui nós temos a tábua dos números primos, ou a tabela dos números primos, tá? Uma das primeiras pessoas que a gente conhece assim que desenvolveu isso foi o grego Eratóstenes, que viveu 200 anos antes de Cristo. Ele até fez uma coisa interessante que mediu naquela época a curvatura da Terra, entendendo a Terra como algo esférico, tá? Ele que montou a primeira tábua de números primos e aí ele utilizou, né, suas técnicas da época para montar essa tábua e é uma coisa muito interessante. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, assim vai, até antes de 1000, tá? Até antes de 1000 são todos esses daqui são os números primos, tá bom? E aí você vai ter que testar por cada um desses daqui para saber se o 173 é um número primo ou não. Você vai ter que testar. Então você vai testar com o 2, com o 3, com o 5, com o 7, com o 8. O 8 não precisa, porque o 8 não é primo, ele é composto. Aí você tem que vir aqui com o 2, com o 3, com o 5, com o 7, com o 11, com o 13, com o 17, com o 19, com o 23, com o 29, até próximo dele. Tá aqui, olha, para ver. Mas, ei, a tabela já me mostra que ele é primo. Eu preciso fazer tudo isso? Não, você não precisa. Foi uma pequena pegadinha para você perceber que existem a tabela, ela serve como memória para você saber quais são os números primos. Ah, mas eu não vou decorar quais são os números primos, eu não vou precisar isso na minha vida. Ok, tudo bem. Mas o importante aqui é você entender que existem os números primos até 1000 e depois do 1000 também. Para você saber como é, se ele é primo, se ele não é, você tem que dividir por outros primos. E aí, se der exato, é primo ou não. Não. Se der exato,
não é primo, ele é composto. Então, pelo 20, 25, o 77, a gente percebeu que eles são compostos. O 173, não adianta eu tentar dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 17 e assim vai. Não adianta eu dividir por 2, por 3, por 5, por 7, não vai dar. Ele só vai ser divisível por 1 ou por 173. Então, esse número é um número primo. Então, esta é a aula aqui sobre número primo. E aí eu deixo uma pequena atividade para você, para resolver e me dizer se ele é um número primo ou não, tá bom? Sem olhar a tabela dos números primos para você fazer a dica aqui que eu estou falando. Eu não vou colocar um número muito grande, não. Vamos lá, colocar o número 33, tá? Faz o teste usando os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, assim vai. Tá legal? Beleza? Põe no comentário aí se 33 é primo ou não e por quê. Até a próxima. Vamos compartilhar, curtir, falar pros amigos se você gostou do vídeo. Até mais!